estar aqui. Muito obrigada, Maristela, pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade de servir, né, pela oportunidade de divulgar um pouquinho dessa nossa doutrina maravilhosa e consoladora. Estou aqui em nome da Casa de André Luiz, Organização Cristã Espírita, Nossa Calóce, e eu tenho o hábito de dizer que eu não sou palestrante, sou uma facilitadora, uma mediadora. Então, através dos meus estudos, das minhas leituras, eu vou interpretando do meu jeitinho e com a minha compreensão, com a minha interpretação, eu aproveito momentos como esse para divulgar e compartilhar com vocês. Tá? Então, podemos passar para o primeiro slide? Bem, o assunto da noite de hoje é amai os vossos inimigos, referente ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de nós entrarmos nesse tema propriamente dito, eu gostaria de falar das relações interpessoais. O que são essas relações interpessoais? Essas relações interpessoais nada mais é do que as relações entre as pessoas, entre os profissionais, entre a família. E essas relações, elas fazem parte do ser humano desde que o mundo é mundo. São trocas de experiências, são trocas de convívios que nos auxiliam para desenvolver os nossos sentimentos. Nossa alegria, nossa tristeza, nossa mágoa, nosso rancor, nossas expectativas de vida, serve para esse nosso aprendizado. E existe uma importância muito grande nessas relações interpessoais, que é justamente a nossa saúde mental. É importante nós sabermos nos relacionarmos uns com os outros. Nas nossas relações familiares, inclusive, profissionais e também pessoais, nós precisamos saber como lidar uns com os outros, para que a gente não adoeça mentalmente. Partindo desse princípio, conviver, relacionar-se, é algo que depende muito de cada um de nós, do jeitinho que nós somos, do nosso jeito de ser, de acordo com a nossa personalidade, nossa intimidade. E como devem ser essas relações interpessoais para que elas sejam saudáveis, para que elas sejam 100%? Tem algumas sugestões. Primeira delas, perguntar sobre o bem-estar dos amigos. Como você está? Como você está se sentindo hoje? Como foi o seu dia de trabalho? Você está bem? Como está a sua saúde? Ouvir suas necessidades e manter uma postura corporal, que é justamente fazer aquele contato visual, olho no olho. São algumas maneiras, são algumas ideias, algumas sugestões. É uma forma de se tornar um pouco mais simpática a relação. É a tal da empatia que a gente fala tanto nos dias de hoje, né? Se colocar no lugar do outro. Então, quando nós falamos em postura corporal, nada mais é do que um comportamento visual. É você ter olhos de ver, você ter ouvidos de ouvir. Porque, na verdade, na maioria das vezes, as pessoas precisam de uma troca de olhar. É um ombro amigo, é uma palavra, é um beijo, é um abraço, é um afago. Então, nesses momentos em que a gente mantém um comportamento, uma postura visual, a gente acaba percebendo, mesmo que minimamente, a necessidade do outro. O que o outro está precisando naquele instante. Então, dessa forma, você, a partir do momento que está ali frente a frente com o outro, você estará demonstrando sua disponibilidade para ouvi-lo do jeitinho que ele é, sem nenhum tipo de intransigência, de crítica. Você vai ouvi-lo com suas necessidades daquele momento. E agora, depois de nós falarmos sobre as relações interpessoais, depois de falarmos sobre a nossa saúde mental, que é fundamental,
a essas relações, eu vou lançar uma pergunta para todos vocês. Qual é a motivação que nos leva a fazer o bem? De que maneira, para que eu faça o bem ao outro, para que eu faça o bem a mim mesma, qual a motivação que eu preciso ter? Alguém tem uma sugestão para me dar? O que seria uma sugestão? Alguém teria uma sugestão? Para que eu faça o bem ao outro, para que eu faça o bem a mim mesma, eu preciso de uma motivação para isso. Ou algumas motivações. Jesus. Pensar em Jesus. Colocar no lugar do próximo, outro. Se colocar no lugar do próximo, do outro, isso. São algumas formas para que a gente possa se posicionar em relação às nossas necessidades, em relação ao outro, se motivando para fazer o bem. E eu trago mais algumas informações. Quando a gente fala sobre o bem, eu não posso esquecer do mal. O bem e o mal, eles caminham juntos. Eles estão intimamente ligados. Então, essa intimidade que existe entre o bem e o mal são justamente os elementos que nos servem para a nossa regeneração, para a nossa reforma íntima, para o nosso eu interior. O mal, ele existe por toda parte. Ele é o lado fraco, o lado negativo da natureza humana. E o bem, no mesmo ponto, no mesmo patamar, ele também está igualmente, servindo de eixo em todas as criaturas humanas, em todas as existências sociais. Então, o mal, sendo a ausência do bem e o lado fraco da natureza humana, quando eu digo que o mal está por toda parte, é no sentido do desejo, no desejo de adquirir algo fácil, por exemplo. Muitos de nós aqui conhecemos aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de querer adquirir as coisas pelo seu próprio mérito. Acabam querendo adquirir de uma forma fácil, prática e rápida. E de que forma isso acontece? Pensando muitas vezes em fazer o mal, em fazer um furto, em fazer um roubo, em passar por cima de alguém. Então, acaba pensando erradamente. Esse é o desejo. E isso acontece em toda a nossa sociedade. É na família, é na vizinhança, é no ambiente de trabalho, é no nosso governo, é no nosso país, é no mundo. Isso acontece. Porque é fácil, não está dando trabalho nenhum, está sendo prático. Então, a partir do momento que eu ajo dessa forma, eu vou receber facilmente aquele objeto de desejo, aquilo que eu quero adquirir. Então, de uma forma prática, eu vou lá e lanço mão de uma coisa que não é minha e que não foi adquirida por mérito próprio, tomando essas atitudes erradas, essas atitudes negativas. Então, depois de nós falarmos sobre as relações interpessoais, que são fundamentais para a nossa vivência, para o nosso cotidiano, depois de falarmos sobre a nossa saúde mental, que é fundamental, justamente nessas relações, nesse nosso convívio, é necessária a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Depois de falarmos sobre o bem e o mal, que estão ali intimamente ligados, caminhando juntos, nós estamos chegando ao capítulo 12. Amai os vossos inimigos, referente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Mandamento forte. Chega a dar
dá uma palpitação no coração, né? Como amar os nossos inimigos? Como assim? Como amar aqueles que não comungam com as mesmas ações que as minhas? Como amar aqueles que não comungam dos mesmos pensamentos que os meus? Como amar aqueles que nos olham com desdém? Como amar aqueles que não nos tratam com respeito, que denigrem a nossa imagem, que não nos respeitam enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto cidadão? Como amar essas pessoas que não estão ali, compatíveis com a gente, combinando com os nossos pensamentos e as nossas ações? Como amá-los? Vamos dar uma paradinha. Nossa família é o melhor laboratório para nós exercitarmos tudo isso. Célula máter, família. Quando nós somos contrariados de alguma forma, acontece algo em nossa casa, automaticamente, sem pestanejar, eu vou querer revidar. Revidar de que forma? Ou com uma resposta áspera, uma resposta ríspida, uma viradinha de olho, vou bater o bico, vou bater cabelo, vou virar meu rosto. Porque o corpo fala. Às vezes a gente não precisa falar uma palavra, porque as nossas ações já demonstram a nossa irritabilidade, a nossa raiva, a nossa preocupação, enfim. Só que Jesus, muito inteligente, manso, prudente, maravilhoso, ele nos dá algumas dicas, algumas orientações para acalentar o nosso coração, para amenizar, inclusive, essa nossa irritabilidade. Porque quando nós estamos nesse momento de irritação, nós não queremos ser vencidos por aquele mal que está sendo direcionado para nós, que nós estamos sendo atingidos. Então, a gente, de uma certa forma, a gente quer se defender com uma resposta ríspida, áspera, uma respostinha mal criada. É aquele velho ditado, eu não vou levar desaforo para casa. E todos nós somos assim. Cada um de nós temos esse jeito de ser. Nós não queremos levar desaforo para casa, queremos resolver aquilo tudo ali na hora, tempo e hora. Então, Jesus, ainda com toda a sua mansidão, com toda a providência divina, ele não quis dizer com essas palavras, amai os vossos inimigos, que a gente tenha pelo inimigo uma ternura, assim como nós temos pelo nosso irmão, pelo nosso melhor amigo. Porque quando a gente tem ternura, a gente supõe uma confiança, supõe uma credibilidade. Amar os inimigos não é uma questão de afetividade, não é uma questão de afeição. É não ter contra eles ódio, rancor, sentimento de vingança. É perdoar sem segundas intenções. Isso é que é amar os inimigos. Ouvimos muito aquela frase, só te dou se você me der, lê do engano. Não é assim que funciona, não é um sistema de permuta. Eu preciso fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem porque é bom, porque faz bem. E eu também não posso ficar esperando o retorno. Porque às vezes eu faço bem, esperando um retorno, né? Eu vou fazer o bem porque o outro vai fazer o bem para mim também. Não é nesse sentido. É perdoar incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo a uma possível reconciliação, é estender a mão e dar sugestão. Isso é que é amar os inimigos. É difícil, né? A teoria é muito linda, mas a prática é complicada. Precisa de um exercício diário, de uma determinação, de autoconhecimento, para que a gente possa sustentar isso e conseguir alcançar nossos objetivos. Mais uma paradinha.
para a gente refletir. Eu gosto muito de trazer exemplos, porque eu acredito que os exemplos nos auxiliam no nosso entendimento e exemplos que fazem parte da nossa vivência. Um casal, casado já há muitos anos, aquela relação já não está dando certo. Já está havendo ali muitas ofensas, agressões físicas, agressões verbais, e nesse sentido, o casal não está indo bem. Resolve então se sentar para conversar. A relação já está se tornando tóxica. Então, nesse sentido, eles resolvem se sentar e começam a discutir ali a relação e chegam à conclusão de que aquele casamento não pode ir à frente. Olha, você vai com Deus por aí, que eu vou com Deus por aqui, cada um segue o seu caminho, porque a relação está insustentável. Nós não somos obrigados a manter algo que não nos traz felicidade, que não está sendo bom para nós. Um outro exemplo, no nosso trabalho, temos um chefe que nos cobra, e é aquele tipo de chefe que faz as cobranças em meio a todos, ao invés de falar em particular, porque a correção é em particular, o elogio é em público, isso é ético, né? Então é o tipo de patrão que denigra a sua imagem na frente do outro, que fala que você não cumpriu a sua meta, que você não foi pontual, que você não fez o planejamento corretamente, que você não cumpriu com a venda do mês, enfim, crítico. Então chega a um ponto que você chega no seu limite. Não, eu não vou suportar mais isso. Olha, muito obrigada pela oportunidade, mas eu vou procurar um outro emprego, um outro local para trabalhar. Muito obrigada. E segue seu caminho. Porque, na verdade, nós não somos obrigados a absolutamente nada. Não somos obrigados a passar por essas situações. Nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas. Eu não posso e nem devo me contaminar com o mal do outro. Porque, sendo assim, eu vou adoecer. Se a cada dia, isso for acontecendo, vai chegar um momento que eu não vou suportar. Eu vou chegar no meu limite. Então, o mal é do outro. O karma é do outro. E cada um de nós precisa seguir o fluxo da nossa história, fazendo as suas próprias escolhas. Então, quando a pessoa tem o desejo de denegrir o outro, de fazer mal ao outro, de falar mal do outro, o problema é dele próprio. É ele que vai prestar contas aqui e do outro lado melhor da vida. É isso que vai acontecer. A dívida continua. Nós devemos sempre estar orando e vigiando, sempre vigilantes, sempre alertas, sempre no intuito de respirar, parar e pensar antes de tomar qualquer tipo de decisão, antes de falar qualquer tipo de coisa, por conta da nossa saúde física e mental, que é fundamental nós preservarmos. Então, até por conta do nosso espírito que somos. E nós estamos aqui com essa roupinha apenas emprestada por esse tempo, durante a nossa encarnação. Porque toda evolução, todo progresso é do espírito, o espírito é que vivifica. Então, o engrandecimento, o aprendizado é do nosso espírito, o espírito que somos. Então, nós devemos ter muito cuidado conosco, também enquanto pessoa, enquanto cidadãos que somos, para que a gente possa vencer os obstáculos que a vida nos apresenta dia após dia. Não é à toa que a gente vê aí nos consultórios psiquiátricos os profissionais com os horários todos lotados. Os consultórios com terapias para psicólogos com todos os horários lotados. Porque as pessoas não estão suportando. Estão com a saúde mental abalada, não suportam frustrações, não suportam as negativas. Esses 2 últimos anos de pandemia, muitas perdas, empresas que foram à falência, perdas de entes queridos, o distanciamento social de familiares, de pessoas queridas, você se vê obrigado a estar distante de todos. Isso não fez bem para muita gente. Estão aí os consultórios para nos dizer isso. Eu tenho aqui um exemplo.
Certa vez uma menina, ela recebeu estamos no horário, né? Então, temos tempo. Uma menina, ela recebeu um convite para ir a uma festa no final de semana. E assim como toda menina, como toda mulher, se prepara para a festinha, né? Então, ela agendou o cabeleireiro, agendou a manicure, separou o melhor vestido, os acessórios para combinar com o vestido, o colar, a bolsa, o par de sapatos. Foi providenciando tudo no decorrer da semana. Quando chegou no sábado à noite, depois de toda prontinha, ela foi calçar os sapatos. Aí ela achou estranho, ela tá que encaixa o pé no sapato, o sapato não entra, tá apertado. E ela estica o sapato, e ela aperta mais um pouquinho, e ela achando aquilo estranho, poxa, meu sapato tão bonito, estava cabendo, estava tudo direitinho, o que está havendo com o meu sapato? Ela conseguiu calçar, mas aí começou a dar bolha no calcanhar, os dedinhos dos pés ficaram apertadinhos. Vamos fazer uma analogia para a nossa vida. Tudo que aperta, tudo que fere, tudo que machuca, não faz bem para a gente. A gente precisa descartar. Tudo que está apertado, ferindo, não é nosso, não podemos acolher. É a hora de descartar. Existe uma parábola de um rapaz que certa vez estava caminhando, a parábola do barro molhado. E ele acabou pisando numa poça de lama. E ao pisar nessa poça de lama, ele ficou preso. Não conseguia tirar o pé daquela lama. E ele precisou esperar. Porque o barro só sai do solado do sapato depois que seca. Então ele precisou ficar ali esperando. Depois que secou, ele observou o seu sapato, movimentou os pés, percebeu que o barro já tinha secado e que o barro já estava se desfazendo do solado e ele conseguiu prosseguir. Ele precisou esperar. Nada como o tempo. O tempo é fundamental. Todo o mal que foi feito a mim, eu não posso acolher. Deixe ir, sem raiva, sem rancor, com muita serenidade, porque o mal não é meu. O mal é do outro, é do próximo. Então, quem estiver fazendo o que foi apresentado através desses exemplos, estará agindo através das boas virtudes. Estará cumprindo as orientações do mandamento da noite de hoje. Qual é o mandamento? Amai os vossos inimigos. Pode passar. Isso, falamos dos exemplos, pode passar mais um. Irmã Dulce. A maior prova de humildade, de benevolência, de caridade, de solidariedade e de puro amor. Irmã Dulce. Hoje é a nossa santinha, Santa Dulce dos Pobres, que desde tenra idade fez um trabalho incondicional na cidade de Salvador. Subia e descia aquelas ladeiras, peregrinando, pedindo ajuda, pedindo auxílio às pessoas mais bem-sucedidas da cidade, à prefeitura. E ela, por todos os lugares que ela passava, ela pedia uma ajuda às minhas crianças, uma ajuda aos meus pequeninos, uma ajuda aos pobres, por favor. E ela pedindo patrocínio, pedindo ajuda em todo lugar por onde ia. Teve uma vida muito sofrida, até por conta da saúde, mas venceu em muitos outros pontos. E certa vez, em uma das suas peregrinações, ela foi até a feira de São Joaquim, uma feira muito popular na Cidade Baixa de Salvador. E ela, caminhando, continuava pedindo por todos
por quem ela passava. Uma esmola, por favor, um patrocínio, uma ajuda para os meus pequeninos, uma ajuda para as famílias pobres. E as pessoas auxiliavam, algumas sim, outras não. E, num certo momento, ela se aproximou de um dos feirantes. E, ao se aproximar desse feirante, ela estendeu a mão. Por favor, uma esmola para os pobres. O homem se aproximou dela, cuspiu em sua mão. E ela rapidamente falou: essa doação é para mim. E é dos pobres, por favor. Isso aconteceu em fração de segundos. Ela deu a mão esquerda, recebeu um cuspe, acolheu esse cuspe para si e estendeu a mão direita. Continuou a pedir pelos pobres. É um outro grau, é um outro patamar, um outro grau de evolução que nós ainda não chegamos nem perto. Se fôssemos nós iríamos fazer o quê? Aquilo que eu falei lá no início, revidar. Nós íamos responder uma resposta ríspida, íamos ter alguma atitude, o nosso corpo, íamos avançar na pessoa, não sei. Teríamos alguma reação, mas não daríamos a mão direita, em hipótese alguma. Essa é a Irmã Dulce, maravilhosa Irmã Dulce. Então, nós não chegamos nesse patamar porque nós somos seres imperfeitos. Somos espíritos em construção diária, desbastando aquela pedrinha áspera e bruta que tem dentro de nós, dia após dia. Dando aquela varridinha, todo dia tirando aquela poeirinha, para que o nosso interior seja melhor dia após dia. Essa é a nossa intenção, é por isso que nós estamos aqui. Senão de nada valeria. Né? Nós somos espíritas. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque a gente tem o conhecimento. A gente tem o conhecimento da doutrina. Temos o conhecimento de todas as obras, né? Pelo menos a grande maioria. E pelo fato de nós sermos espíritas, nós estamos sempre sendo provocados. A todo instante. É como se tivesse uma vozinha aqui no pé da orelha. Luciana, o fato de eu estar aqui nesse momento, eu estou sendo provocada. Eu estou sendo observada. Então fica aquela vozinha no pé da orelha. Luciana, Maristela, né? A gente fica como se estivesse sendo cutucado o tempo todo. Por sermos espíritas, a tarefa é muito árdua. A cobrança é maior. Porque nós temos em mãos todos os instrumentos, todas as ferramentas necessárias para seguir no caminho do bem, no caminho certo, no caminho do amor. Seguir a trilha correta, compreendendo o outro, amando o próximo como a si mesmo. Nós temos aqueles ingredientes gostosos para fazer o bolo fofinho, saboroso, perfumado, com a cerejinha no final. Nós temos. Então, nós somos espíritas. E a nossa religião, ela é provocativa. Nós possuímos uma fé raciocinada, uma fé baseada na ciência e na filosofia. Então, nós estamos sempre sendo convocados às nossas mudanças morais, à nossa reforma íntima, a olhar para si e se perguntar de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero para a minha vida. Então, quando nós rezamos e suplicamos a Deus, Deus, misericórdia, por favor, me dê uma oportunidade de um emprego novo, me dê a oportunidade de adquirir a minha casa própria, me dê a oportunidade de comprar um carro. Exemplos. Então, quando eu rogo a Deus essas súplicas, com certeza em algum momento Deus, de alguma forma vai nos responder. Olha, eu já te dei as ferramentas, já te dei os instrumentos necessários para você seguir o seu caminho. Tome iniciativa, seja proativo, siga seu rumo, você consegue, você é capaz. Né?
Ele não vai facilitar, ele não vai entregar para a gente as coisas de mão beijada, né? Então, se a gente continuar, permanecer sentadinho na cadeira, ele não vai transformar a nossa vida. Não vai fazer uma transformação moral. Não vai transformar os nossos pensamentos se nós não quisermos, precisa partir de nós. Então, é necessário levantar da cadeira e correr atrás para as nossas conquistas, sejam elas quais forem. Pode passar a próxima, por favor. Martin Luther King. Aprecio muito esse homem pela história dele, pelo legado que ele deixou. Foi um grande líder pacifista, negro, lutou pelos princípios de liberdade e igualdade e pelos direitos civis na América. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em março de 2011. E ele, dentre muitas citações que ele falava durante a vida dele, uma delas se encaixa perfeitamente ao estudo da noite de hoje. Que ao ler, imediatamente eu percebi, opa, tem tudo a ver com o que nós estamos estudando hoje. Pode passar. Aprendemos a voar como pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Então, a partir dessa citação de Martin Luther King, uma citação muito sábia e verdadeira, muito atual, inclusive, que nós possamos ser melhores do que ontem, que amanhã possamos ser melhores do que hoje. Pode passar mais um slide, por favor. Inimigos? Amai? Quem são os nossos inimigos? São aqueles que lá no início eu comentei. São aqueles que geralmente não comungam com os mesmos pensamentos que os nossos, com as mesmas ações, que não nos respeitam enquanto pessoa, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos, enquanto espíritas, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto homem. São aqueles que não nos respeitam. Amai. Eu vou amar com ternura, com afeição, com afetividade? Eu vou amar respeitando o outro, sem rancor, sem mágoa, sem ódio. Então, nós devemos pensar e refletir diariamente. A gente sabe da dificuldade. É um treinamento. A gente sabe que é difícil. Mas nada como uma boa leitura, nada como nós nos aperfeiçoarmos. Treinamento constante para a nossa evolução enquanto pessoa e enquanto espírito. Próximo. Nós chegamos agora num tópico que são 5 sugestões para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a gente poder lidar com as dificuldades que nos esbarram no dia a dia, né? Amar os nossos inimigos em etapas. Não reagir, não revidar. O não perdoar. Orar pelo inimigo. Não bloquear uma reaproximação. Perdoando, amando. Vamos falar rapidamente, brevemente, sobre cada tópico desse. Próximo, por favor. Não reagir, não revidar. Posso movimentar aqui um pouquinho? Pode. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Silenciar. Esforça-te no teu silêncio. Treinamento de paciência e compreensão para construir a nossa paz, a nossa serenidade. Se não conseguir evitar o revide, aquelas respostas ásperas, né? Que possamos fazer um ensaio mental. Esforça-te para melhorar seu desempenho no próximo treino. Então, se eu não conseguir agora, que eu tente para a próxima vez. Próximo. O não perdoar. O que queremos dizer com isso? Rossando Klinger, em uma de suas palestras, ele nos diz: o que não é perdoar? Perdoar não é necessariamente esquecer.
Perdoar não é diminuir ou aprovar o erro do outro. Perdoar não é esperar por um pedido de perdão. Ah, eu te perdoo. Será que esse pedido de perdão é verdadeiro? É genuíno? Vem do fundo do coração? Perdoar não é parar de sentir dor. Perdoar não é negligenciar a justiça. Perdoar não é confiar. Perdoar nem sempre é se reconciliar com o adversário. Próximo. Orar pelo inimigo. Por que orar para o inimigo? Pelo inimigo. Para evitar ou dissipar o vínculo kármico com o inimigo. Se eu tenho um inimigo, algum processo kármico eu tenho com ele, alguma dívida eu tenho com ele, e ele comigo. Esse encontro não foi por acaso. Ajuda a diluir mágoas e ressentimentos do coração. Quando eu oro pelo inimigo, eu estou ajudando a velar pelas nascentes do seu coração. Próximo. Não bloquear uma reaproximação. Lá no início eu falei sobre isso, é estender a mão, é oferecer ajuda. Né? É procurar ver as necessidades do outro. Pode voltar. É isso. Não acelerar. Desculpa. Não bloquear o processo de reaproximação emocional com quem te magoou. Não acelerar ou forçar o processo. Deixa que as coisas aconteçam naturalmente, no seu tempo. Teoria do 10-90. Não permita que a aspereza do outro tenha um peso maior do que 10% na sua vida. Não permita isso. O erro do outro é do outro, não é seu. O peso do outro é do outro e não seu. Não condicione a sua mágoa a um pedido de desculpas ou reconhecimento. Não dependa do outro para aliviar o seu coração, para se sentir feliz. Seja você mesmo. Perdoando, amando. É um processo inserido na rotina normal da vida, no nosso dia a dia. Linda a canção do início da palestra, que fala justamente sobre isso. Se eu não me engano, é não perdoe 7 vezes, perdoe quantas vezes forem necessárias, várias vezes durante o dia. É mais ou menos isso que diz na letra da canção. Assim que observar mudança de postura do ofensor, ofereça ajuda ou auxilio em silêncio. É a melhor resposta, na maioria das vezes. Não espere e nem exija de si mesmo uma postura artificialmente simpática ao perdoar. Mas aproveite a oportunidade de perdoar. Vai fazer tão bem para o coração. Vai fazer tão bem para o nosso coração. Né? Para o nosso interior, para a nossa vida, para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação. Eu trago ali algumas pérolas, palavras do livro Vigiai e Orai, páginas 77 a 80, que eu vou finalizar fazendo a leitura, que é uma leitura curtinha e muito pontual em relação a tudo que foi falado aqui desde o início. Tá? Convido a todos a ouvir. Na página 77, saúde. A saúde é também um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. Não é a gente ir lá fazer uma corridinha, uma caminhada, ir para a academia. Não é isso. O cérebro é um dínamo, gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, semeia os teus pensamentos. Areja as tuas ideias.
e não conspurques, ou seja, sujes os teus sentimentos. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Provocações. Não aceites provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas impor-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. Quem levemente abre a porta à invigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que te procuram tirar-te do sério. Procure manter a mesma faixa vibratória. Ao invés de descer ao nível do contendor, faze-o subir ao teu. Então, com essas palavras, com esses ensinamentos do nosso livro Vigiai e Orai, eu termino a exposição da noite de hoje, lembrando que é o meu olhar, a minha interpretação, que eu vim hoje compartilhar com vocês. E agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade de servir e de divulgar um pouquinho mais sobre a nossa doutrina. A quem interessar poderá tirar uma foto, anotar, enfim, para fazer a consulta, né, e reforçar os estudos. Então, são expositores como Arthur Valadares, Maristela Santos, Rossando Klinde, que vão facilitar bastante o entendimento de todos, né, enriquecendo esse estudo. Tá bom? Muita paz a todos.